Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é uma análise sobre um jogador muito jovem que saiu do meu time de coração no Brasil, Sport Recife, para ir para a Inglaterra, para o Wolverhampton. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o talento da lateral direita que o Brasil tem, Pedro Lima. Então, antes de mais nada, Pedro Lima é brasileiro, como eu acabei de dizer para vocês, tem só 18 anos, então é um jogador que despertou a curiosidade e fez um time da Premier League contratá-lo desde muito cedo. Um jogador que despertou as suas habilidades cedo, foi um jogador que foi protagonista no esporte, um jogador que tem convocações recentes para a seleção brasileira de base, então o Wolverhampton viu um potencial muito grande nesse jogador e já fez a sua aquisição contratando o jogador. 1,74 m de altura, é destro, joga na lateral direita, né? Nada impede que um canhoto jogue na direita e nem que um destro jogue na esquerda, mas Pedro Lima é destro e é lateral direito hoje do Wolverhampton. Pedro Lima foi um jogador que se destacou muito no esporte nos 6 primeiros meses, né? No primeiro semestre aí, sob o comando de Mariano Sosso, treinador que não está mais no esporte hoje, treinador argentino, que hoje comanda o Alianza Lima do Peru, e foi graças a esse treinador que Pedro Lima teve espaço. Mariano Sosso não mediu esforços, não questionou se o jogador era muito jovem ou não, e colocou esse jogador com 17 anos já no time do esporte, no time titular, e ele respondeu muito bem, mostrando que tem uma capacidade mental muito alta e não sentiu os jogos, né? Eu destaco aqui jogos contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais, contra o próprio Atlético Mineiro na Copa do Brasil, jogando em Recife, um jogador que fez um bom começo de Série B também, enfrentando o Coritiba no Couto Pereira. Então é um jogador que tem um psicológico muito forte, muito alto e um nível mental capaz de não fazê-lo sentir peso de camisa. É um jogador que inclusive vai muito bem na seleção brasileira de base, então Pedro Lima tem esse diferencial para garotos da sua idade. E rapidamente foi para a Premier League. Então, graças a essa parte mental, a parte técnica que a gente vai falar aqui também, a sua leitura tática e a parte física que é absurda, Pedro Lima é um touro, é um cara que consegue atacar e voltar muito rapidamente, com muita intensidade. Graças a esses 4 pilares aí que fazem um jogador de futebol, o Wolverhampton foi lá e tentou contratá-lo. Inclusive, junto com o Wolverhampton, o Chelsea estava na briga por Pedro Lima quando ele ainda era jogador do Sport. Não atuou na Premier League ainda, ele ficou no banco de reservas há alguns jogos atrás contra o Manchester City, mas não chegou a entrar. Os ingleses lá do Wolverhampton estão com muita cautela, colocando ele na Copa primeiro, para depois ele entrar na Premier League, que é o campeonato mais difícil do mundo. Então ele não atuou na Premier League até agora. Somente, como eu falei para vocês, na Copa da Liga Inglesa. Estão tendo muito cuidado com o garoto. Então foi tudo isso que eu falei, né? Eles estão tentando preparar o garoto primeiro. O menino precisa se ambientar a um novo continente, a um novo país. Ele veio do esporte, saiu de Recife. Então os ingleses, de maneira geral, lá estão tentando prepará-lo antes de colocá-lo no nível mais difícil do mundo para que esse jogador consiga performar muito bem. Lembrando que o Wolverhampton está muito mal na classificação, é um time que está lutando para não cair nesse momento da Premier League, mas tem um bom time. E um Pedro Lima apto a colaborar com esse time vai ser um reforço muito grande para os Wolves. Lateral direito ofensivo, então a característica principal de Pedro Lima é trabalhar no último terço. Ele trabalha muito ali perto da área do adversário, ele consegue se associar bem, ele chega muito à frente. No esporte ele tinha um defeito, né, que é inerente à idade dele, que era a recomposição. Ele era um jogador que não sabia fazer uma recomposição muito boa, ele tinha dificuldades na parte de marcação, mas a parte mais difícil ele sempre teve, que era a capacidade física, a técnica. Então esses ajustes defensivos no futebol de Pedro Lima serão realizados, ele irá aprender bastante, ele está num lugar que valoriza muito essa parte tática e certamente ele vai aprender a defender melhor. Inclusive, estamos falando aqui de um menino de 18 anos recém-completados. Então, ele é um lateral ofensivo,
atua bem nas construções ofensivas, no último terço, possui capacidade para se associar e definir os lances. Então, no esporte ainda, ele era um lateral que chegava muito ao último terço, se associava com o ponta direita, né, que na maioria das vezes era Lucas Lima, tentava fazer cruzamentos, às vezes acertava, às vezes não, e às vezes também conseguia bater para o gol. Então Pedro Lima era um lateral que chegava muito dentro da área do adversário, utilizando dribles, batendo em gol, finalizando, né? É isso que eu quero dizer. Então percebam que todos esses comportamentos do jovem brasileiro são, na maioria das vezes, dentro do campo do adversário, no último terço. A margem para ser utilizado na segunda linha, dada sua capacidade técnica e física. O que eu quero dizer com isso? Na Europa, de forma geral, quando um lateral direito ou um lateral esquerdo se destaca antes de chegar nesses times, os scouts ou os treinadores identificam nesses jogadores a capacidade de jogar mais adiantado. E Pedro Lima tem essa capacidade. É um lateral que tem recursos técnicos, como eu falei para vocês, um jogador que tem bom passe, boa capacidade de se associar, uma boa finalização e também ele tem a parte física, que é a parte mais importante, né? Um lateral ou um ponta precisa recompor o tempo todo. Então, Pedro Lima consegue jogar na última linha, ele consegue trabalhar ali no campo de ataque, ele consegue retomar vindo, acompanhando o lateral esquerdo do adversário, e os treinadores poderão fazer isso com ele. Então não se assustem se vocês virem Pedro Lima sendo um ponta pela direita ou até mesmo pela esquerda, né? Lembrando que pé trocado, a tendência é o jogador que está no lado invertido cortar para dentro para finalizar. Ainda apresenta dificuldades defensivas em situações como 1 contra 1 e coberturas. Como eu falei para vocês, ele não está apurado, ele não está amadurecido defensivamente. Então, em muitas oportunidades, ele poderá levar os dribles em relação aos adversários nesse confronto de 1 contra 1, e as coberturas dele ainda não estão apuradas. Ele precisa melhorar nesse sentido. Porém, como eu disse, isso será corrigido com a experiência. O mais importante ele tem. Então, com o passar dos jogos, com o envelhecimento também, né? Ele tem 18 anos, ele nem chegou naquele ápice que a gente considera de um jogador com 23, 24, 25 anos. Ele vai aprender tudo isso. Ele vai aprender senso de cobertura, vai aprender a como confrontar um jogador adversário para levar melhor nesses confrontos de 1 contra 1. Vai pegar muito jogador de alto nível na frente dele, jogando na Premier League. Então, isso vai vir com o tempo. O importante, o mais importante, na verdade, ele já tem, que é a parte técnica, o básico da parte tática, e o resto serão somente ajustes, ensinamentos que esse jogador, que é muito inteligente, que tem um mental muito forte, vai conseguir obter na sequência da sua carreira. Bom para atuar na amplitude, então é um jogador que num esquema como o 4-3-3, por exemplo, onde os laterais precisam atacar a profundidade, tabelar com os pontas, abrir o jogo para deslocar os jogadores que fazem parte da linha do adversário. É um jogador que consegue jogar bem no 4-3-3, alargando o campo, fazendo esse ataque à profundidade, tentando confundir o lateral esquerdo ou ponta pela esquerda, por exemplo, como é o caso de Pedro Lima. São comportamentos que ele poderá fazer e ele faz muito bem. Então eu vejo ele jogando muito mais na amplitude do que por dentro, por exemplo. Ele é um jogador que precisa de espaço para jogar, ele precisa de um largo campo para poder acelerar, já que ele tem muita intensidade física. Então eu vejo ele melhor nessa função, na amplitude do jogo. E o último ponto aqui da parte qualitativa é que ele tem uma excelente capacidade física, aguenta o jogo todo e cobre o lado direito inteiro, atrás e na frente, com muita competência. Então, para ilustrar isso que eu acabei de dizer, eu lembro que quando ele estava no esporte, quando dava assim 88 minutos, 89 minutos, eu via Pedro Lima voltando sem estar ofegante. Eu comentava até com uns amigos meus assim, esse cara não cansa. Tudo bem, ele é muito novo, mas mesmo jogadores jovens, quando o jogo está se aproximando do final, eu via esses jogadores ofegantes, cansados, mas Pedro Lima era um cara que ele respirava tranquilamente, e aquilo me chamava muita atenção e com certeza deve ter chamado a atenção de vários clubes europeus, e principalmente do Wolverhampton, que foi quem fez a proposta e levou Pedro Lima. Então eu queria destacar muito essa capacidade física, porque quando ele chegar na sua capacidade total, na sua plenitude técnica, a parte física vai fazer muita diferença. Vários jogadores deverão ficar cansados de correr atrás de Pedro Lima.
Agora, fazendo uma análise mais quantitativa dele, eu queria contextualizar que eu trouxe os números dele na Série B pelo Sport, porque como eu falei para vocês, ele está sendo preparado pelo Wolverhampton ainda, ele não disputou até o momento nenhuma partida da Premier League, então para vocês o conhecerem melhor, eu trouxe alguns dados dele aqui no Sport quando ele era titular absoluto. Então no Sport, na Série B, né, ele jogou 8 jogos e iniciou 8 jogos, então ele era titular absoluto pelo Sport. Não teve nenhum gol. Em relação a passes, ele tocava em média 46,8 vezes por jogo, ele participava bastante do jogo do Sport, o Sport atacava muito pelo lado direito com ele. Eficácia por jogo 80%, passes no próprio meio-campo 86%, e aí esse número aqui agora que eu vou falar é um número muito importante. Passes no meio-campo do adversário 69%. Muitos desses passes eram verticais, eram cruzamentos, eram de associação com ponta pela direita. Ele era um cara bem participativo e bem presente no último terço. Bolas longas 63%, ele apresentava um bom índice aí de bolas longas, só que em lançamentos certeiros ele só tinha 17%. Então esses lançamentos mais longos que visavam buscar o centroavante numa ligação direta, por exemplo, ele não tinha um bom aproveitamento. Cruzamentos precisos 8%, ele tentava bastante, mas não cruzava idealmente como o lateral direito deveria cruzar. Ele cruzava, mas acertava poucos cruzamentos. É um aspecto aí inerente da posição que ele vai precisar ajustar para a sequência da carreira. E agora, indo para os aspectos defensivos de Pedro Lima, a gente tem em média aqui, tá pessoal? Interceptações por jogo 0,9, desarmes por jogo 1,5, cortes por jogo 2,3, bolas recuperadas por jogo 2,8 e assim, a gente pode ver aqui que ele tem números de razoáveis para um pouco baixos. E é aquilo que eu falei para vocês, a parte defensiva, eu tenho certeza que ele vai aprender através de treinamentos e da experiência. E outros dados aqui é que dribles certos, 45%, então para um lateral direito isso é bom, demonstra que ele tem técnica, demonstra que ele sabe executar o drible e nisso ele também vai melhorar com o tempo. Disputas de bola vencidas, 60%, duelos ganhos pelo chão, 58%, duelos aéreos ganhos, 67%, apesar de estar na casa aí de 1,70 m e pouco. Então a gente pode ver aqui que Pedro Lima é um cara que ele tem algumas deficiências nas coberturas, como eu falei para vocês, no 1 contra 1 defensivo, mas ele é um cara que quando ele está junto ao adversário, ele consegue vencer confrontos, por cima, por baixo, consegue interceptar alguns lances. Então, em relação a isso, a essa parte defensiva de Pedro Lima, a gente pode ter certeza que ele vai melhorar, e aí quando ele melhorar isso, eu tenho certeza que ele será uma das grandes opções da seleção profissional do Brasil para as próximas Copas do Mundo, porque o Brasil está numa carência enorme de laterais, né? Sobretudo da lateral direita, e Pedro Lima aí, com 18 anos, tem um futuro enorme pela frente. Eu tenho certeza que em alguma Copa no futuro ele vai estar como titular dessa posição da lateral direita da amarelinha. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!